Nós vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 14 seguintes. O Senhor esteja convosco. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Palavra da salvação. Podem sentar. Nós estamos na terceira semana das 7 semanas da aliança com Deus. E hoje nós somos convidados, tocados no nosso coração, a fazermos com Deus uma aliança de prosperidade. Nós desejamos prosperar. Nós desejamos sermos abençoados e crescermos na nossa vida. E quando nós falamos de prosperidade, nós não falamos apenas de riqueza material. Este é um sinal de prosperidade e que muitas vezes pode ser também sinal de falta de prosperidade. Porque a prosperidade ela é muito mais ampla. Ela atinge todas as realidades da nossa vida. Uma pessoa próspera é uma pessoa abençoada em tudo aquilo que faz e em tudo aquilo que lhe cerca. A bênção está presente nas conquistas dos sonhos e projetos. A bênção está presente na convivência familiar, uma família próspera. A bênção está na saúde. A bênção está nos relacionamentos. A bênção está na certeza de uma vida reta e justa. Isto é prosperidade. Muitas vezes nós confundimos vida próspera com vida de riquezas. Nós confundimos prosperidade com apenas conquistas de sonhos e de projetos materiais da nossa vida. E prosperidade é muito mais do que tudo isto. A prosperidade, ela atinge todos os lugares, todos os espaços, todas as realidades da nossa vida. A prosperidade no sentido bíblico é compreendida como bênção. Deus nos faz prósperos, porque Deus nos abençoa. E Deus nos abençoa na sua medida. Porque existem muitas pessoas
que pedem prosperidades e bênçãos para Deus e determinam a quantidade da prosperidade e da bênção. Isto não nos cabe. A medida das bênçãos de Deus é segundo a sua vontade, é segundo a vontade de Deus. É Ele que sabe a medida que nós precisamos. Ele conhece a medida que nós precisamos. Porque é um grande desafio se colocar nas mãos de Deus na busca de uma prosperidade, na busca das nossas bênçãos. Porque nós nos deparamos com duas realidades. Nós podemos construir prosperidades apenas com o nosso lado humano, e nós podemos construir prosperidades nos aliando, fazendo aliança ou alianças com Deus. Do nosso lado humano, a nossa prosperidade, ela às vezes é cheia de falhas, cheia de vazios, e tudo aquilo que nós vamos prosperando, conquistando, não são sinal de bênçãos, porque muitas vezes o nosso lado humano se utiliza de tantas formas ilícitas para buscar a prosperidade, para conquistar. E não é esta prosperidade que Deus quer nos oferecer, porque esta prosperidade não tem limites. Esta prosperidade nós buscamos e a todo instante nós queremos mais, porque existem espaços vazios. Esta prosperidade não é bênção de Deus. A prosperidade que nós desejamos é esta prosperidade que vem da nossa aliança com Deus. Aí é uma prosperidade diferente, porque esta prosperidade vem regada de bênçãos. E as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas não chegam a partir da nossa medida, daquilo que nós determinamos. Mas a prosperidade e as bênçãos de Deus chegam na nossa vida a partir da sua medida, a partir da medida de Deus. Deus nos faz prósperos, Deus quer nos abençoar, porque Deus quer que nós sejamos também abençoadores. Porque só tem um sentido da prosperidade e da bênção de Deus: prosperar, ser abençoado para abençoar. E sempre foi assim. Se olharmos para a palavra de Deus, para os grandes homens e mulheres de fé que foram abençoados por Deus, nós vamos perceber isto. Deus prosperou, Deus abençoou, para que elas também abençoassem o povo. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, Jacó, Davi, Salomão e tantos outros homens e mulheres de fé que Deus escolheu, que Deus fez uma aliança de prosperidade, de posteridade, que Deus abençoou, para que eles também se tornassem na vida dos outros uma bênção. Porque nós muitas vezes caímos dentro deste grande erro. Não conseguimos alcançar prosperidade, conquistas, com as nossas buscas humanas. Aí nos aliamos com Deus, e é assim que tem que ser. Mas quando Deus firma a sua aliança e nos torna prósperos e abençoados, nós nos fechamos e esquecemos que toda prosperidade e bênção é para fazer da prosperidade e da bênção um caminho. Prosperar para passar esta prosperidade.
para ser caminho de prosperidade. Prosperar para abençoar, para ser caminho de bênção na vida das pessoas que cruzam a nossa vida. Como obter esta prosperidade que vem desta aliança com Deus? Sendo obedientes. Sendo obedientes. E nesta obediência nós trazemos na nossa memória, nós trazemos como reflexão, como texto de meditação, a passagem da aliança de Abraão com Deus, Gênesis capítulo 17. Deus chamou Abraão e deu a ele uma missão. Deus chamou Abraão e deu a ele uma missão difícil. Não foi uma missão fácil, porque nós imaginamos que Abraão estava perdido quando Deus o chamou. Ele não estava perdido. Abraão, de certa forma, já era um homem próspero, mas a sua prosperidade não era da aliança com Deus. De certa forma, era um homem próspero, tinha rebanhos, criações, tinha família, estava bem instalado na região de Ur dos Caldeus. E Deus então move o coração de Abraão com esse chamado. Sai, deixa tudo e vai para onde eu estou te enviando. Vai para a terra de Canaã. Vai para esta terra que eu estou te enviando, para este lugar que eu estou te enviando, porque a sua bênção agora é a partir da aliança comigo. A sua prosperidade e a sua bênção agora é a partir da sua aliança comigo. E aquela vida próspera que Abraão tinha, no lugar onde ele estava, pelo chamado e pela sua aliança com Deus, se transformou numa prosperidade multiplicativa. Ao vencer esta prosperidade apenas humana e ao fazer uma aliança com Deus, Abraão recebe uma prosperidade abençoada. Por isso, tudo aquilo que era prosperidade na vida de Abraão se multiplica. Uma prosperidade multiplicativa. Eu te farei a maior de todas as descendências. Eu te multiplicarei em números. E a tua família, a tua descendência serão incontáveis como as estrelas do céu. Eu te darei a você e ao seu povo, a sua descendência, uma terra que corre leite e mel. Uma terra que corre leite e mel. Como alcançar a prosperidade? Como obter esta prosperidade que vem da nossa aliança com Deus? Através da obediência. Todas as pessoas querem prosperar, mas não querem ser obedientes no que fazem. E muitas vezes não querem ser obedientes a Deus. A prosperidade vem da obediência, porque a nossa vida é feita de obediência. A todo instante nós obedecemos a alguém. A todo instante nós estamos sob a autoridade de alguém, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa convivência com as pessoas, nos lugares onde nós participamos, sempre nos encontramos com esta realidade de obediência. A todo instante nós somos chamados a vivermos esta obediência. E obedecer significa estar atento àquilo que precisa ser feito. Obedecer significa
fazer com atenção, fazer bem feito. E todo aquele que faz com obediência, mesmo que no silêncio, mesmo que muitas vezes escondido, desapercebido, recebe esta bênção de Deus. A obediência nos faz alcançar a bênção de Deus, que vai se transformar em prosperidade abençoada. Obediência dentro da nossa casa, com as pessoas que nós convivemos. Dentro da nossa casa existe uma hierarquia. Pai é pai, mãe é mãe, filhos são filhos. E existe uma obediência de filhos para com os pais. Existe uma obediência entre os pais, entre marido e mulher. E existe uma obediência dos pais para com os filhos. Uma família que não vive esta obediência não consegue experimentar a presença e a ação de Deus. Tudo é muito confuso, tudo é muito perturbado. E quantas vezes a família não se entende, a família não se encontra. Viver esta obediência dentro de casa, para que a bênção venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e na bênção a prosperidade, uma prosperidade abençoada. Abençoada na boa convivência, abençoada na saúde, abençoada na mesa farta, abençoado no sorriso, no gesto de amorosidade, na acolhida. Uma casa, uma família próspera, uma prosperidade abençoada. E assim em todas as realidades que cercam a nossa vida, como alcançar prosperidade a partir da obediência. Nós podemos pedir prosperidade para Deus? Podemos pedir. Sem dúvida nós podemos pedir. Porque Deus sempre quer nos abençoar. Deus quer colocar na nossa vida uma prosperidade abençoada. Se olharmos para o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas por acréscimo. Sejamos obedientes às realidades da nossa vida, sejamos obedientes também a Deus. E aí nós temos este direito de pedir a Ele prosperidade, porque no momento em que nós somos obedientes a Deus e buscamos Deus, tudo nos será dado por acréscimo. Todas as coisas nos serão dadas como acréscimo para a nossa vida. Também na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. A nossa obediência a Deus nos eleva e nos conduz para esta prosperidade abençoada. Mas Deus não quer apenas uma prosperidade abençoada, Ele quer uma prosperidade com responsabilidade. Porque existem muitas pessoas que alcançaram esta prosperidade abençoada e viveram esta prosperidade de forma tão irresponsável. Partiram para o egoísmo, se refugiaram no seu egoísmo, não usaram da prosperidade para o auxílio, mas trouxeram esta prosperidade abençoada para o seu próprio deleite, para o seu próprio proveito. Precisamos lembrar a todo instante que quando nós pedimos para que Deus nos dê uma prosperidade abençoada, é preciso ter a certeza de que a minha prosperidade tem que fazer próspera a vida das pessoas que estão perto de mim. A minha bênção
deve ser multiplicada na vida daqueles que estão perto de mim. Nós temos esta grande fragilidade de quando nos prosperamos, nos sentimos que somos algo a mais, nos sentimos maiores do que os outros e nos tornamos tão insensíveis. Aquilo que temos nos torna às vezes tão insensíveis e nós não enxergamos que com aquilo que temos, com a nossa prosperidade abençoada, poderíamos prosperar e abençoar tantas pessoas que estão perto de nós. Nós precisamos, no desejo de prosperidade, fazer um voto de prosperidade. E que voto é esse de prosperidade? É consagrarmos a Deus tudo aquilo que é nosso. Hoje talvez você tenha pouco, mas este pouco, colocado como semente consagrada no terreno de Deus, cresce e se multiplica. Hoje você tem pouco, mas o seu pouco tem que ser consagrado a Deus. O teu salário tem que ser consagrado a Deus. Aquilo que você tem que ser consagrado a Deus. O seu comércio, a sua empresa tem que ser consagrado a Deus. Porque quando nós consagramos para Deus, nós plantamos uma semente no solo fértil de Deus. E Deus multiplica a nossa sementeira. Quando nós consagramos tudo o que temos para Deus, Deus se torna responsável daquilo que é nosso. Ele se torna responsável daquilo que é nosso e nós temos a ousadia e a autoridade de cobrar de Deus. Nos nossos momentos de dificuldades, de cobrar de Deus. Porque nós consagramos a Deus aquilo que é nosso. E de tudo aquilo que é nosso, como nos ensina a palavra, nós retiramos a parte que é de Deus. Esta é a semente que nós plantamos no solo fértil de Deus. Porque quando nós não consagramos, nós reconhecemos que tudo é nosso. E quando reconhecemos que tudo é nosso, Deus não tem responsabilidade nenhuma com a nossa prosperidade. Deus não tem responsabilidade nenhuma de derramar a sua bênção e nos dar a prosperidade abençoada. Fazer um voto de prosperidade com Deus. Porque a prosperidade pode cessar. Hoje, talvez o seu pouco se multiplique e você prospere na consagração que você faz a Deus, mas se um dia você se esquecer disto, pode ser que a sua prosperidade cesse. Não que Deus queira te amaldiçoar, porque não é este o coração de Deus. Mas é que muitas vezes Deus precisa construir caminhos para nos trazer de volta. Precisa construir caminhos para nos abrir os olhos. Deus precisa construir caminhos para nos trazer de volta. Deus precisa construir caminhos para nos abrir os olhos e nos mostrar o quão longe e desobedientes nós nos tornamos dele. Às vezes, o nosso declínio, às vezes as percas que nós temos na nossa vida, às vezes as nossas famílias, às vezes o nosso trabalho, tudo isso entra num declínio, numa perturbação. É para que Deus nos traga de volta, nos abra os olhos e nos mostre aonde nós precisamos corrigir, aonde nós precisamos mudar para novamente tomarmos posse da bênção e sermos prósperos numa prosperidade abençoada. Qual a nossa responsabilidade diante da prosperidade que nos é concedida? Qual a nossa responsabilidade? Com a mesma medida que somos prósperos, temos que partilhar. Este é um segredo. Com a mesma medida que somos prósperos,
temos que partilhar. Se é prosperidade financeira, consagre a Deus o que é seu, partilhe. Ajude as pessoas a prosperarem, ajude as pessoas a serem abençoadas no trabalho que você tem, no negócio que você tem, na empresa que você tem. Não seja egoísta. Com a mesma medida que somos prósperos, temos que partilhar, ajudar os pobres, partilhar as experiências da nossa família, ajudar as outras famílias a se entenderem. Se hoje eu tenho uma família próspera e abençoada, a minha missão é de sair de dentro da minha casa e ir ao encontro das famílias que nós sabemos que precisam desta orientação. Com a mesma medida que somos prósperos, temos que partilhar. Se somos prósperos na nossa saúde, Deus nos fez perfeitos e somos sadios, ou superamos uma enfermidade e hoje louvamos e agradecemos a Deus pela nossa saúde, nós temos que ir ao encontro daqueles que estão enfermos, esquecidos, abandonados, e levarmos a nossa mensagem de esperança e levarmos o nosso auxílio. Com a mesma medida que somos prósperos, temos que partilhar. É o Evangelho de São Mateus que nós ouvimos, capítulo 25, versículo 14 seguintes, a parábola dos talentos. Porque a qualquer momento, aquilo que nos foi dado pode ser tirado. Porque aquele que foi dado, aquele que soube receber e entender a sua prosperidade abençoada, será dado cada vez mais. E aquele que se fechou no seu egoísmo e de uma prosperidade abençoada confundiu com uma prosperidade humana, conquista das suas mãos, se esqueceu da aliança que fez com Deus, a este será tirado. A esse será tirado. Porque não são pessoas prósperas que Deus deseja, mas Deus deseja uma prosperidade abençoada.